Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar de um tema que eu sei que todo mundo gosta, que é jogos de tabuleiro. Mas antes de começar esse vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também e também conhecer a Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Começando com o jogo Detetive. O jogo que a gente conhece aqui no Brasil como Detetive, que é uma febre desde que foi lançado lá em 1977, é uma versão brasileira do jogo Cluedo. O Cluedo foi lançado pela primeira vez nos anos 40 por um músico britânico que decidiu fazer uma versão oficial de um jogo que ele já jogava com os amigos nos salões de jogos. Depois, na versão americana, o jogo passou a se chamar apenas Clue. Clue, que significa pista, como ele é conhecido lá até hoje. E aqui no Brasil é que ele chegou como detetive. Pra quem não tá familiarizado aí com o jogo, a ideia do detetive é que rolou um assassinato e o objetivo dos jogadores é ir tentando eliminar algumas possibilidades para poder descobrir quem foi morto, onde a pessoa foi morta, qual foi a arma do crime e também quem matou. Banco Imobiliário. Lançado no Brasil em 1944, Banco Imobiliário, que também é um sucesso até os dias de hoje, e é uma versão brasileira do jogo americano Monopoly, que significa monopólio. O Monopoly foi lançado originalmente em 1935 nos Estados Unidos e é daqueles jogos que todo mundo no país já jogou pelo menos uma vez. O momento histórico em que o Monopoly foi lançado pela primeira vez lá nos Estados Unidos também influencia muito no sucesso que o jogo se tornou. Em 1929, o país passou pelo que ficou conhecido como a Grande Depressão, que foi a pior crise econômica que o país já teve até os dias de hoje. Essa crise que começou lá em 1929, ela se estendeu até 1933, e quando o Monopoly saiu lá em 1935, 2 anos depois que o país estava começando a se recuperar, ele acabou virando um grande sucesso por ser uma ilustração e um reforço ali da prosperidade econômica do país naquele momento. Para quem nunca jogou Banco Imobiliário ou Monopoly, a ideia é que realmente você monopolize ali a maior parte das fontes de renda daquele tabuleiro, como se simulasse uma cidade, e aí você vai colocando hotéis, você vai comprando fazendas, comércios, enfim. Então no final do jogo ganha quem conseguiu acumular mais capital, o que naquele momento em que o país estava se recuperando dessa grande crise financeira fez muito sentido para o sucesso do jogo. Continuando, a gente tem um dos meus jogos favoritos e um dos que eu mais amava jogar quando eu era criança, inclusive eu preciso comprar de novo porque eu sinto falta de jogar hoje em dia, que é o Jogo da Vida. Esse outro fenômeno aí dos jogos de tabuleiro foi lançado mais recentemente aqui no Brasil, chegou por aqui em 1981 e a versão original recebe o mesmo nome, porém em inglês, Ele se chama Game of Life. Game of Life, que traduzindo é Jogo da Vida. A versão original foi criada pelo Milton Bradley em 1860 e é considerado até hoje o primeiro grande jogo de tabuleiro dos Estados Unidos. Para quem nunca jogou Jogo da Vida, o título dele é bem autoexplicativo. É um jogo no qual você percorre boa parte das experiências que a gente tem na nossa vida. Então você começa com seus estudos, talvez você faça uma faculdade, talvez não. Existe o momento do casamento, do seu emprego, você pode ganhar na loteria, achar petróleo, você pode perder tudo por algum motivo. E o jogo percorre a sua vida toda até chegar lá na sua aposentadoria e no final também ganha quem tiver conseguido acumular mais dinheiro ao longo do jogo. Continuando, a gente tem um jogo que eu particularmente nunca gostei de jogar, sempre achei esse jogo um saco, mas eu não sei se hoje em dia eu gostaria, mas quando eu era criança eu definitivamente não gostava de jogar esse jogo, que é o War. O famoso jogo aí de dominação mundial, ele é bem conhecido por ser um jogo que não termina nunca, e ele também tem a sua versão americana que surpreendentemente não se chama War, já que War significa guerra em inglês, mas a versão dele em inglês tem outro nome. A versão americana é conhecida como Risk, The Continental Game, que significa risco, o jogo continental, ou Risk, The Game of Global Domination, risco, o jogo de dominação global. E ele só foi trazido para o Brasil com o nome War lá em 1972. Apesar do Risk ser um jogo muito popular nos Estados Unidos, ele é de origem francesa e foi idealizado pelo diretor de cinema Albert Lamorisse, acho que é assim que se fala o nome dele, em 1957, 2 anos antes dele ser comprado pelos Estados Unidos e ter recebido essa versão americana. E por último, a gente tem um dos jogos favoritos das avós do Brasil, que é Palavras Cruzadas. Apesar da popularização das revistas de palavras cruzadas aqui no Brasil, existe também o jogo de tabuleiro de palavras cruzadas. Lá nos Estados Unidos, esse jogo foi lançado na década de 30 pelo Alfred Butts, com o nome de Scrabble,
que significa rabiscar, e chegou no Brasil só em 1973. O jogo virou uma mega febre aqui no país, assim como ele é lá nos Estados Unidos, e consiste basicamente de você formar palavras que se cruzam em algumas de suas letras, o que exige um grande conhecimento da sua língua. Esses foram alguns dos jogos de tabuleiro mais populares que eu consegui lembrar, mas se você achou que algum jogo muito popular ficou de fora, não esquece de comentar aqui embaixo. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.